pelos falecidos 4 anos de Josefa Justa da Silva, pelos falecidos da família Ribeiro e família Corrêa, pelos 2 anos de Eliane e Cristina Silva Mendes Fino, por 4 meses Célia Vieira Congeluque, Paulo Aparecido Congeluque, pelos falecidos Aureliano José da Silva, Gevanildo Gomes da Silva, Luciana Gomes da Silva, Jandira Aparecida Sinigária, por Deusimar da Silva Oliveira, Maria Caetano Darvei Cavaleiro. Em ação de graças pelos aniversários de Aline Silva, pela nossa acólita Amanda Felipe, pelo ministro da Eucaristia Felipe Ribeiro Corrêa, em ação de graças pela recuperação da saúde de Odair Cortes e pelo aniversário de Cristiane Ribeiro. Pedimos também pela saúde de Marcos Vanderzani, Joana Laura de Campos, Antera de Souza, Idalina Roncador, Sueli Fátima Cândido, Cleusa Rodrigues Moretti, José Cícero Augusto da Silva, Rosa da Mata, Áureo Pugina, Maria das Neves Silva Pugina, Elisete da Silva Francisco. Tenhamos todos uma santa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é e que vem estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo.
decidir em ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Senhor Deus Todo-Poderoso, atendei benigno às preces do vosso povo, ao celebrarmos a maravilha da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-nos abençoar esta água. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Também a fizestes instrumentos da vossa misericórdia. Por ela libertaste o vosso povo do cativeiro e aplacaste no deserto a sua sede. Por ela os profetas anunciaram a vossa aliança, que era vosso desejo concluir com a humanidade. Por ela, finalmente, consagrada pelo Cristo do Jordão, renovastes pelo ano do novo nascimento a nossa humanidade ferida pelo pecado. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, nos purifique dos nossos pecados e pela celebração desta Eucaristia, nos torne dignos da mesa do seu reino. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cantemos com alegria o nosso hino de louvor.
Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa reacendeis a fé do povo a vós consagrado, aumentai a graça de destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, e é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo que acreditais, a nossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer naquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoares, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus
Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, neste segundo domingo da Páscoa, nós estamos encerrando a oitava. É o último dia da oitava de Páscoa. E o que quer dizer oitava? Na liturgia da igreja, oitava quer dizer que ao longo de 8 dias, a liturgia celebra como se fosse um só dia. As paróquias que têm o costume de celebrar a oitava com missas ao longo de toda esta semana. E quem tem a oportunidade de participar dessas missas vai escutando a cada dia uma das aparições de Jesus ressuscitado no dia de Páscoa. Hoje nós chegamos à última aparição. Se percebermos bem, Jesus aparece no início do Evangelho, no primeiro dia da semana, no domingo da ressurreição, que foi semana passada, e a segunda parte do Evangelho diz: 8 dias depois, ele aparece novamente, ou seja, hoje. E é interessante essa aparição de Jesus, por algumas coisas que ela nos revela. Primeiro, a salvação que Jesus dirige, a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. A paz é fruto, é dom da ressurreição de Cristo. A verdadeira paz que o ser humano deve sentir, deve buscar, deve alcançar, provém somente de Cristo ressuscitado. Porque a paz não é a ausência de conflitos. A paz não é a ausência de problemas. A paz não é a ausência de dificuldades. A paz é a consciência de sabermos que estas coisas não são nada diante do poder de Deus. Mesmo com problemas, mesmo com conflitos, mesmo com dificuldades, aquele que encontrou Cristo ressuscitado da sua paz está tranquilo, enfrenta as dificuldades, porque sabe que não está sozinho. E não está sozinho. A segunda coisa que nós percebemos nesse texto: o Espírito que se derrama sobre a igreja é fruto também da ressurreição. Se nós lembrarmos a narração da paixão que nós escutamos na Sexta-feira Santa, a paixão segundo São João, no momento da morte de Jesus, João escreve: entregou o Espírito, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Na manhã de Páscoa, Jesus sopra sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo. O dom do Espírito é fruto da Páscoa. É fruto do mistério pascal de Cristo morto e ressuscitado. Porque a partir daí ele retorna ao Pai e não nos quer deixar sozinhos. Por isso envia o Espírito sobre a sua igreja. Por isso, segundo São Lucas, 50 dias depois da ressurreição, o Pentecostes, que nós vamos celebrar daqui a 50 dias, 40 agora, né? Foi 8, mais ou menos 40 dias.
ressurreição do Senhor e o envio do Espírito Santo estão unidos. Porque Cristo, a ação de Cristo, continua no mundo através de nós, da sua igreja. A igreja que não são as paredes, a igreja verdadeira que não é a hierarquia. Porque quando a gente fala de igreja, o que vem à nossa mente é o templo, essa casa que estamos, a igreja com I minúsculo, ou vem à nossa cabeça a hierarquia da igreja, o Papa, os bispos, os padres. A igreja verdadeira, com I maiúsculo, somos todos os batizados. E dentro de todos os batizados está o Papa, está o bispo, está os padres, estão os freios, estão as freiras. Mas a grande massa dessa igreja são vocês, os leigos, o povo de Deus. Nós, todos, somos chamados a sermos continuadores da missão de Jesus. Nós hoje somos estes 12, esses discípulos, que recebemos o seu Espírito, que recebemos a comunicação da sua palavra. E como termina o texto do Evangelho, Jesus que olha para também diz: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. E o texto termina: estas coisas foram escritas para que vocês acreditem que Ele é o Filho de Deus, e crendo tenhais a vida. É o que nós escutamos também no fim da segunda leitura da carta de São Pedro, onde nós escutamos: sem ter visto o Senhor, nós não mais, sem ver ainda nele acreditais, e isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo que acreditais, a vossa esperança. Nós não vimos Jesus, acredito que não, eu nunca vi, não sei se aqui é algo evidente, mas a grosso modo a gente não vê Jesus. Nós não vimos Ele caminhar no mundo, nós não escutamos Suas palavras, nós não vimos os Seus milagres que estão gravados na Sagrada Escritura. Sem termos o visto, nós temos. E por isso somos mais felizes do que Tomé, porque cremos, acreditamos sem ter visto. E por isso recebemos dele a paz, e por isso recebemos dele o Espírito, e por isso somos chamados a ser suas testemunhas, e por isso seremos felizes, porque alcançaremos a nossa salvação. Nele e somente nele. Neste segundo domingo da Páscoa, nós também celebramos a festa da Divina Misericórdia. E aqui é importante fazer uma catequese. Não é dia de Jesus misericordioso. Está bem? Para vocês entenderem que a gente pode ocupar. Hoje é a festa da Divina Misericórdia. Porque a misericórdia não é um atributo só de Jesus. Ela é divina. Ela é um atributo de Deus. E na nossa fé, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Quer dizer que eu não posso ter devoção a Jesus misericordioso? Pode, deve, porque Jesus é a expressão, é a forma com que a misericórdia de Deus se revelou no mundo. Mas a misericórdia não é só a qualidade de Jesus. Jesus se revelou ao mundo porque a misericórdia de Deus Pai enviou Deus Filho para nos redimir. E a misericórdia divina continua se manifestando no mundo através do Espírito de Deus, que se derrama em nossos corações
e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da igreja, o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o domingo de celebrarmos este Deus que é misericórdia. Este Deus que, apesar dos nossos pecados, olha continuamente para cada um de nós com amor, com ternura, que nos busca, que nos chama, que, como aquele pai da parábola de Lucas 15, está sempre à porta, olhando para o caminho, esperando aquele filho voltar. Reconheçamos que Deus nos ama. Reconheçamos que Ele enviou seu Filho, Jesus, rico em misericórdia, para nos salvar, para nos mostrar o caminho e retorno à casa. Reconheçamos que não estamos sós. O Espírito de Deus se derrama continuamente. O Espírito de Deus nos dá força para seguirmos o nosso caminho, vencermos os nossos pecados, sermos cada vez mais semelhantes a Deus. Para buscarmos cada dia sermos santos, como o Pai Santo, e ao Senhor alcançar essa missão. Irmãos e irmãs, que possamos viver esses dias de Páscoa, que se prolongam para a Pentecostes, repletos de alegria, porque nos reconhecemos como amados e salvos por Deus e sua infinita misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, a primeira comunidade cristã rezava no seu coração e numa sua alma. Também nós invocamos a Deus Pai, que ressuscitou Jesus, dizendo confiantes: Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pelas comunidades cristãs, para que testemunhem com convicção do valor da solidariedade, cresçam em comunhão fraterna e se disponham a não deixar ninguém para trás, rezemos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pelos governantes e por todos os que na sociedade têm a responsabilidade de cuidar de pessoas para que sejam destemidos, defensores da vida, sobretudo onde se encontra mais ameaçada, rezemos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pelos cristãos leigos e leigas, para que se tornem mensageiros de reconciliação e de paz, a serviço de iniciativas de convivência humana, orientadas pelo Evangelho de Jesus, rezemos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.
Joaquim, recebemos a nossa oração de dízimo. Receber, Senhor, eu disse, não é uma esmola porque não sou dividido, não é uma simples contribuição porque não precisais dela, não é mérito que só para aquilo que vos ofereço. Essa circunstância representa, Senhor, o meu reconhecimento, meu amor e a minha participação na vida da comunidade, pois quem é o que mereces. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta causa restauradora na caminhada com o céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor pelas mãos desse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santos da Igreja. Senhor, nós os pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela confissão do vosso nome e pelo batismo, alcancem a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar
Exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando uma só. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de São José, seu esposo, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisóvão, João e Paulo, Cosme e Damião, e a todos os vossos santos, com seus méritos e preces, concedendo sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos, vós louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oração dos vossos servos e toda a vossa família. Nós oferecemos também para aqueles que nos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os pecados. Dai aos nossos dias a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-nos, ó Pai, aceitar, abençoar, santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu
Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, na ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneradas mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do nosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, entre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, para o santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com a digna esta oferta, como recebeste dos dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oração poissanta do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos ao nosso que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do nosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos une a um só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem no sono. A eles e a todos os que descansam por Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Fazei de nós Oramos a Deus. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei-nos nossos méritos, mas por vossa vontade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Pécua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessai de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai, rezemos juntos a oração do próprio Jesus nos ensina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós
Orem. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar nos nossos avisos? Então, nós avisamos que no próximo dia 25 de abril nós vamos ter a nossa terceira quermesse do ano, a segunda deste mês. Então, a gente pede que vocês continuem fazendo a propaganda, avisando, dia 25 teremos quermesse novamente. Manda no grupo do trabalho, manda no grupo da rua, manda no grupo da família, avisa aos amigos, conhecidos, para a gente fazer uma festa bem bonita. Também, quem quiser nos ajudar, lá no fundo nós temos o nosso quadro, vai com os ingredientes que puder nos ajudar, qual deles aí que faltam para a segunda quermesse, como também aqueles que têm o costume de nos ajudar com dinheiro, também lá no fundo a gente tem a urna para doações. Bom, da quermesse de ontem, foi um sucesso, bem participada, obrigado por ver, uma noite bonita. Mas nós ainda temos também, sobraram 8 frangos na quermesse. Então, se você ainda não garantiu o seu almoço, aqui no portão da entrada do salão, nós temos ainda 8 frangos para vender. Estamos vendendo um almoço de R$40. E também temos alguns doces também. Se você puder nos ajudar, a gente agradece. Um aviso especial para jovens entre 14 e 25 anos. Tanto rapazes como moças. Dia 26 de abril, no domingo, nós vamos ter a tarde, a partir das 13h30, a partir da tarde, aqui na nossa igreja, o segundo despertar vocacional. O primeiro foi na sala Santa Rita, o segundo despertar que nós estamos promovendo a pastoral vocacional de manhã, vai ser esse ano aqui na nossa igreja. Não é para forçar ninguém a ser padre, não é para forçar ninguém a ser freira. Pelo contrário, nós vamos trabalhar nesse dia tanto a vocação matrimonial, como a vocação sacerdotal, como a vocação da vida religiosa, masculina e feminina. Na fé, na dimensão da fé, todo batizado é chamado de santidade. E como ele vai buscar com essa santidade? Em 3 estados de vida. São 3 estados de vida que um cristão deve descobrir a qual é chamado. Alguns são chamados a serem padres. Outros são chamados a serem freios e freiras. E outros são chamados a serem pais de família, esposo e esposa. A igreja precisa de todas essas vocações. Porque se a igreja só tivesse padre, só tivesse freio, só tivesse freira, a igreja acabava. Porque a gente não pode ter filho. Não é verdade? Quem é que mantém a igreja viva? Os matrimônios. Então eles também são uma vocação. São uma vocação. A gente acha que vocação é só quem vai ser padre vai ser freira. Não. E nesse mundo de hoje, onde muitos jovens estão aí sem querer casar, sem se casar, não querem ter filhos, querem se soltar em frente. É importante a gente trabalhar com os jovens católicos também a beleza do matrimônio. Então esse despertar vocacional não é só para quem quer ser padre, para quem quer ser freira, para todos os nossos jovens, entre 14 e 25 anos. Vamos ter louvor, vamos ter palestras, vamos ter também lanche, quem sabe fazer para o pé. Então você, se tem filhos, sobrinhos, netos nessa cidade, avisa, dizer, vai ter na igreja, um encontro com os jovens, para falar sobre as vocações da vida da igreja, que não é só ser padre, é feira. Porque às vezes os jovens vão ter que ajudar a amarrar eles, jogar dentro de uma van escura e levar para o seminário. Não é isso? Então avisa seus jovens. Dia 26 de abril, a partir da 1h30 da tarde. Aí nós vamos encerrar com a missa das 18 horas do dia 26 de abril. Vamos consagrar nossa semana em
vos proteja contra todo pecado. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, nos enriqueça com o dom da imortalidade. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus com o coração de canto à festa das alegrias eternas. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Glorificai o Senhor por vossas vidas, e de paz o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Um bom domingo.